Capítulo 2. A fórmula da Bíblia para a vitória. O cavalo e o cavaleiro. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos do faraó, os seus carros e os seus cavalos, até ao meio do mar. Êxodo 14, 21, 23. A prece científica consiste em realmente saber que antes mesmo de você pedir, a resposta já está à sua espera. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Todas as coisas estão prontas se sua mente também o estiver. Shakespeare. O poder que responde à prece. É bom lembrar que cada homem responde à sua própria prece, porque o subconsciente reage à sua convicção. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Não recorra um rei sobre o trono, que precisa ser lisonjeado para conceder uma graça. Não se esqueça de que a resposta está baseada em sua completa aceitação do desejo realizado. A maioria das pessoas recorre aos outros em busca de favores, segurança e promoção. É um erro e decorre da falta de compreensão. Por que recorrer a outro? Deus é tudo o que é e a fonte de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso desfrute. 1 Timóteo 6, 17. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Filipenses 14, 19. Essa presença e poder está em tudo, acima de tudo e através de tudo. É onipresente e, portanto, está em você. O contato é feito através de seu pensamento e sentimento, que são veículos divinos, o Pai em você. Seu pensamento e sentimento geram ou criam seu destino e todas as suas experiências, condições e circunstâncias. Você não pode estar por fora daquilo que é tudo em tudo. O único poder. A Bíblia chama esse poder de Eu Sou, que significa ser, vida, consciência, percepção sem condicionamentos, espírito que criou a si mesmo. Todas as coisas são realizadas através da autocontemplação do Espírito ou Deus. Ele cria por si mesmo, tornando-se a coisa que cria. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Isso significa que antes que ocorra qualquer consumação ou manifestação de ideias ou desejos, a consciência sem condicionamentos, eu sou, se condiciona à imagem e semelhança de seu conceito ou ideal. Como fazer a prece? A maneira certa de fazer a prece deve ser sempre a mesma. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Jeremias 33, 3. Jamais use a expressão, se for certo para mim. Isso demonstra uma total falta de compreensão das leis da mente e dos caminhos do Espírito Infinito em você. Não há se
na prece. Isso implica dúvida e confusão. Essa atitude mental se manifesta amplamente em nosso mundo, resultando numa situação confusa e caótica. Nos versículos de Êxodo, apresentados no início deste capítulo, está informado exatamente como rezar e superar qualquer condição. Moisés representa qualquer homem que extrai de suas profundezas subjetivas fé e confiança na grande verdade de que, para Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26. E, se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. A Bíblia usa personagens históricos metaforicamente. Moisés significa extrair da água. Em outras palavras, você extrai de suas profundezas subjetivas inspiração, iluminação, intuição, força e sabedoria, permitindo-lhe realizar o suposto impossível. É a sua atitude mental que prevalece e governa sua experiência. Atitudes mudadas vão mudar tudo em sua vida. Estender a mão, como está citado no versículo 21, é expandir sua consciência do poder de Deus em você, criando um senso de união com o infinito. Com a mão, você molda, ajusta, cria, dá forma e dirige. Isso representa o poder criativo de Deus. O mar representa o estado mental perturbado, turbulento, emocional. Esse estado desaparece quando você sintoniza com o infinito e experimenta um rio de paz e amor fluindo por seu ser, tornando-o exultante e pleno de vitalidade. É o que se chama de dividir as águas ou separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. O ânimo de confiança e paz, sabendo que a ação de Deus está ocorrendo, faz com que desapareçam o turbilhão emocional, medos e dúvidas negativos, assim como o sol dissipa a neblina. O vento oriental, mencionado no versículo 21, é simbólico do nascimento de Deus em sua mente. O sol se eleva no oriente para inaugurar e presidir o dia. Em termos simbólicos, representa a ressurreição ou nascimento de Deus em sua mente e as maravilhas que irão lhe ocorrer, em decorrência dessa descoberta e consciência. Assim, o vento oriental é simbólico do espírito vitorioso do homem, que entronizou o conceito divino de triunfo em sua mente. Deixe o vento oriental levá-lo agora. Quando o vento oriental entra em nós, é o Espírito de Deus a nos animar, fazendo com que avancemos para frente, para cima e para Deus. Os filhos de Israel, que seguem pelo Mar Seco, são nossas ideias, sonhos e aspirações, que se tornam subjetivados pelo sentimento de sua realidade. Depois, são projetados na tela do espaço, mar em seco. O versículo 23 diz que os egípcios os perseguiram. Na Bíblia, o Egito representa o medo, dúvida e limitações de toda espécie, a crença de que fatores externos o controlam. Os egípcios odeiam um pastor, aquele que tem pensamentos divinos. Isso significa que se você é um bom pastor, os egípcios o odeiam, porque seus pensamentos espirituais vão aniquilar e conquistar os pensamentos negativos. Muitas vezes, quando você estiver rezando e confiando na onipotência de Deus, pensamentos negativos irão se insinuar em sua mente, dizendo-lhe: não pode fazer isso, não tem tal poder, isso é impossível, e assim por diante. Tais pensamentos negativos são de fato formidáveis. Quando está rezando por um ente amado, depara com o veredito do médico, enfermeira ou vizinho bem intencionado.
tentando dissuadi-lo de sua convicção do poder curativo da presença infinita em você. É o desafio ou luta que se trava em sua mente. Quando você conhece a lei da mente, fica mais relaxado, porque sabe, no fundo de sua alma, que a verdade prevalecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O pensador científico sabe que o erro não pode prevalecer, já que não possui qualquer poder, a não ser nas falsas crenças e opiniões do homem. A consciência mantida de paz e vitória deve prevalecer sobre todos os desafios negativos. O canto de Moisés é o canto de triunfo e vitória, baseado na convicção subjetiva que nos unge o intelecto com sabedoria e se torna uma luz em nosso caminho, revelando-nos o plano perfeito e o caminho que devemos seguir. O poder é seu. Não há poder que não provenha de Deus, e os poderes que existem foram por Deus instituídos. Romanos 13, 1. Afirme persistentemente que não existe poder que não o que provém de Deus, o Espírito vivo, todo-poderoso em você. Será uma verdade utilizável e poderosa a partir do momento em que a fixar na mente. Uma ajuda sempre à mão, um conforto e uma proteção. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. O Deus a que milhões de pessoas no mundo inteiro recorrem e suplicam é o eu profundo em você, a presença divina. Muitos dogmáticos religiosos assustam as pessoas, fazendo-as crer que Deus é algum ser vivo tirânico, em algum lugar do céu, um Deus de vingança, um estranho misterioso. Um poeta referiu-se a Deus da seguinte maneira: Ele é mais íntimo que a respiração, está mais perto que as mãos e os pés. De um ponto de vista absoluto, Deus não pode ser conhecido, pois nada pode ser conhecido no sentido absoluto do termo, mas muito podemos aprender. Por exemplo, os pensamentos são coisas. Atraímos tudo o que sentimos e nos tornamos o que imaginamos. Os pensamentos são criativos. Tudo que imprimimos ao subconsciente acaba sendo expressado. Podemos continuar a recorrer indefinidamente às reservas infinitas de sabedoria e poder em nós, já que não há limites aos poderes e inteligência do infinito dentro de cada um. Jó diz: Ele faz pairar a terra sobre o nada. Jó 26, 7. O único poder criativo que você conhece é seu pensamento. Só pode haver um único poder criativo, uma verdade em termos matemáticos, científicos e espirituais. Se existissem dois poderes, um anularia o outro e haveria caos por toda parte. A ciência sabe que vivemos num universo matematicamente ordenado. É por isso que há um estado de ordem, desígnio e propósito no universo. Não poderia haver dois infinitos. O infinito não tem princípio nem fim. A Bíblia dá a resposta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. O Mar Vermelho com que todos nos deparamos representa os desafios, dificuldades, problemas, doenças e contrariedades, que superamos ao recorrermos à presença e poder infinitos, que respondem com harmonia, paz, amor e alegria da prece atendida. Atravessamos o Mar Vermelho do medo, dogma, tradições, ignorância e superstição, descobrindo a alegria do Senhor, que é nossa força. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz
perante eles e os caminhos escabrosos em planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Isaías 42:16. Os cegos na Bíblia são aqueles que não sabem que Deus habita neles, que anda e fala neles, que é o próprio princípio da vida neles. O Pai interior. Quando o homem desperta para a luz, descobre que sua própria consciência, percepção e espírito é o Pai e o Criador de todas as experiências, circunstâncias e coisas. É chamado sem nome interior e também o sem forma, até que lhe demos um nome ou uma forma. O inventor tem uma ideia na mente. Ele lhe dá forma, aceitando-a na mente. Em seguida, revestindo a ideia ou pensamento imagem, a fim de que homens e mulheres possam usá-la. Ele dá forma à expressão ao que sempre existiu na mente do infinito. Da mesma forma, Deus se torna homem ao imaginar e acreditar ser homem. O sem forma e sem nome aparece agora sob a forma de homem. Deus se limita a tornar-se homem. Deus criou um ser de si mesmo, capaz de retribuir-lhe alegria. O homem está aqui para glorificar Deus e desfrutá-lo para todo o sempre. O cavalo e o cavaleiro. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:21. Muitas vezes você já deve ter visto cavalos e seus cavaleiros passando por veredas, subindo trilhas das montanhas, avançando pelas estradas rurais. Também pode vê-los correndo nas pistas e os jockeys são cavaleiros impecáveis. Os cavalos levam os cavaleiros para onde eles querem ir. O cavalo sabe instintivamente quando um mestre o está montando, porque o bom cavaleiro não demonstra medo. Ele ama seu cavalo e está no controle absoluto do animal. Da mesma forma, devemos amar o infinito, dando a presença em nós toda a felicidade, devoção e lealdade, reconhecendo que é o único poder. É a isso que se chama amar a Deus. Na medida em que praticamos esse amor do infinito, podemos superar, dominar e controlar qualquer problema ou situação com que nos deparamos. Como posso amar a Deus? Há quem diga: como posso amar um espírito ou poder infinito? É muito vago e impessoal. Como posso amar a um homem ou a uma mulher a quem não conheço nesta vida? O amor na Bíblia é lealdade. É pôr Deus em primeiro lugar em sua vida, compreendendo que é a única presença e poder. O amor de Deus implica um respeito saudável, reverente e total pela divindade que o criou, que o mantém e que lhe deu o mundo inteiro. Quando você se recusa absolutamente e positivamente a conceder algum poder a qualquer coisa criada ou a qualquer pessoa, lugar, condição ou circunstância, então está amando a Deus. O pensador científico não concede qualquer poder ao mundo fenomenista. Dá toda a glória e poder ao infinito. Coloca o Criador acima de sua criação. Não se esqueça também de que Deus e o bem são sinônimos. Quando você dá atenção e devoção à honestidade, integridade, paz, harmonia, indulgência, boa vontade e justiça, para todos está também amando a Deus, ou ao bem. Na medida em que irradia amor e boa vontade para todos, essa atitude de cordialidade, bondade e sentimento do bem assegura o sucesso e felicidade. Os carros e os cavaleiros do Faraó.
E voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Êxodo 14, 28. O Faraó na Bíblia representa o homem natural de 5 sentidos. Governado pelos 5 sentidos, o poder terreno e o medo. Os cavaleiros e carros, que representam pensamentos e emoções de medo, ressentimento, ódio e cobiça, são afogados, dissipados e eliminados pela contemplação da presença de Deus. Enchendo a sua mente com as verdades eternas, você anula e elimina todo medo e pensamentos negativos que estão na mente subconsciente, e a manifestação deles também desaparece. O cavalo e o cavaleiro, mencionados no Êxodo, representam as emoções negativas e destrutivas de vingança, ciúme, ódio e injustiça, que são chamadas os 4 vícios. Devem ser substituídos pelas 4 virtudes, que são o amor, justiça, paz e integridade. 4 é simbólico do animal de 4 patas, ou emoções do homem. O tigre está no homem. A picada da vespa também está nele. A raposa, que representa os estados furtivos ou astuciosos, também está no homem. Na verdade, todos os animais ou estados animados de consciência estão no homem. Se para e pensa, vai compreender que todos os ânimos e emoções estão dentro de você. As emoções negativas do homem, tais como raiva reprimida, ressentimento e hostilidade, emergem das profundezas subliminais como as ondas do mar, levando consigo todos os detritos e arremessando-os nas praias. O homem não pode esquecer que seu sentimento ou emoção dominante o controla e deve perguntar a si mesmo se está ressentido ou com ódio. Se isso acontecer, está a caminho de uma grande queda, que pode resultar num sentido temporal, em alguma doença horrível, acidente ou qualquer outro estado dissonante. Se a emoção predominante de um homem é ressentimento, ele estabeleceu um tirano em sua mente. Vai descobrir que, sob o domínio de tal emoção, tudo o que faz sai errado. As emoções negativas solapam o entusiasmo, vitalidade, esperança, ambição e aspirações do homem. Quando ele quer ter sucesso na vida, acaba fracassando. Na verdade, ele se descobre a andar para trás. O cavalo, emoções negativas de hostilidade e ressentimento, o leva para onde quer ir. Ele perdeu o controle e acaba sendo derrubado, assim como um cavalo selvagem se livra de seu cavaleiro. Tomando decisões certas. Lembre-se da grande verdade. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías 30, 15. Se você está perturbado, não pode tomar as decisões certas, pois suas emoções negativas prevalecem. Quando estiver perturbado, trate de perdoar a si mesmo por acalentar pensamentos negativos de qualquer espécie e siga as seguintes instruções. Perdoo a mim mesmo por acalentar pensamentos negativos e decido não mais me entregar a eles. Também perdoo todos aqueles de quem tenho ressentimento, desejando-lhes todas as bênçãos da vida. Sei que quando o amor de Deus enche minha alma e seu rio de paz flui através de mim, não posso sentir ressentimento ou ódio por qualquer homem que caminhe sobre a terra. Libero a todos os demais que sigam seu caminho. Sei quando perdoei a todos, pois posso encontrá-los na mente sem experimentar qualquer ressentimento. Estou em paz. Quando sua mente está em paz, você pode pedir a orientação divina e a tranquila voz interior irá lhe falar.
é uma vibração que você não pode deixar de sentir. É o silencioso conhecimento interior da alma. Longfellow revelou a natureza vital da intuição ao ser ensinado de dentro quando escreveu o seguinte: assim, vamos nos empenhar para alcançar a serenidade interior. A cura interior é o silêncio perfeito, em que os lábios e o coração estão serenos e não mais acalentamos pensamentos imperfeitos e opiniões frívolas, em que só Deus fala em nós. Ficamos esperando na integridade do coração que possamos conhecer sua vontade, no silêncio dos nossos espíritos. Desejamos poder fazer sua vontade e não mais do que isso. Em outras palavras, Deus fala na linguagem universal de amor, paz, inspiração e iluminação. Paulo diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. O cavaleiro treinado. O cavalo conhece o cavaleiro disciplinado, que o domina por inteiro e pode levá-lo aonde desejar. Se por acaso ele é derrubado da sela, monta de novo, afaga o animal e segue adiante. Ele não perde um momento sequer a se lamentar ou criticar a si mesmo, dizendo frases como: por que fui cair? Eu devo estar perdendo a forma. Nada disso. O cavaleiro bem preparado é sensato demais para perder tempo com essas coisas. Além disso, sabe que o cavalo apreenderia suas emoções negativas e não mais seria capaz de dominá-lo. Seu verdadeiro amo. Em termos psicológicos, sua convicção predominante a respeito de si mesmo é o verdadeiro amo de seus pensamentos, imagens, emoções, ações e reações. O pensamento predominante, pode também chamá-lo de pensamento amo, controla todos os pensamentos e ideias inferiores em sua mente. Pergunte a si mesmo: quem manda em mim? Não permita que o medo seja seu pensamento predominante. Se isso já acontece, incutiu em sua mente um amo destrutivo. O verdadeiro Senhor deve ser um Deus de amor, entronizado em sua mente. O Senhor Deus, ou a lei da bondade, verdade e beleza. Verdadeiras maravilhas iriam ocorrer em sua vida se todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, relaxasse e se virasse para dentro, afirmando com compreensão e convicção: Deus, o princípio vital em mim, o Espírito vivo, a realidade em mim, é meu guia e conselheiro, hoje e todos os dias. Esse Espírito em mim é meu farol, meu Senhor, o que me ajusta, o que me paga, a fonte de todos os meus suprimentos. Eu sou, inspirado e iluminado do Altíssimo. Hoje e todos os dias, daqui por diante, Deus pensa, fala, age e reage através de mim. Minhas palavras são palavras de sabedoria, verdade e beleza. Na medida em que afirmar as palavras acima, com amor e convicção, gradativamente o subconsciente irá compeli-lo a experimentar essas verdades maravilhosas, pois a natureza do subconsciente é compulsiva. Milhões de pessoas no mundo têm esquecido o Senhor Deus, Jeová, que significa o estado de consciência que abençoaria, curaria e inspiraria outros. Assim o Senhor salvou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodos 14:30. Israel representa um príncipe governando com Deus, ou seja, qualquer um que acredita na soberania do espírito interior e é leal ao único poder, não reconhecendo qualquer outro que não seja o único, é chamado Israel.
Israel se salva dos egípcios, o que significa que o homem que conhece a lei e reza cientificamente pela contemplação das verdades de Deus, do ponto de vista mais elevado, anula e destrói todos os pensamentos negativos, os quais são descritos em linguagem bíblica como egípcios aparecendo mortos na praia. Quando dá atenção ao poder todo-poderoso dentro de você e contempla a solução divina para seu problema ou dificuldade, concentrando-se na chave para a vida, todos os estados limitados se desvanecem e morrem. Morremos para o velho e vivemos para o novo. Então entoaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 1. Isso significa o cântico do triunfo em sua alma, sua convicção de alegria e paz, sabendo que sua atitude mental divide os mares ou estados turbulentos e que o cavalo e o cavaleiro, as emoções negativas, foram lançados ao mar. Em outras palavras, a emoção destrutiva é transformada no mar do subconsciente. Você pode superar qualquer dificuldade, não importa de que natureza, se ficar sereno e perguntar a si mesmo: como é em Deus e no paraíso? A resposta irá se espalhar sobre as áreas áridas da mente como o orvalho do paraíso, e surgirá o conhecimento silencioso interior. Tudo é bem-aventurança, harmonia, paz, alegria, abundância, inteligência infinita, amor profundo e beleza indescritível. Tudo isso são qualidades de Deus submersas nas profundezas do subconsciente. Para o que quer que seja a sua prece, compreenda que Deus lhe concedeu o desejo. Sinta a realidade dele agora, sabendo que já o possui em sua mente. Na medida em que o fizer, o Espírito de Deus entrará em ação por sua conta. Essa é a ação de Deus. Mantenha esse ânimo e experimentará o cântico de Moisés, que é a alegria da prece atendida. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Salmos 121, 1.